Boa noite em Cristo para você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Ótima noite em Cristo para você também, marido Carmo, que está aqui conosco nesta noite também. Marido Carmo é coordenadora também das nossas células na Igreja Metodista aqui de Guaraná. Nós estamos aqui nesta noite para compartilhar com vocês o tema A Presença de Deus. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, A Presença de Deus, nós vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que essa presença de Deus, pela qual nós vamos compartilhar aqui nessa noite, mais a Maria do Carmo, mais a presença do Espírito Santo, para que você possa entender um pouquinho o que é a presença de Deus, e se a presença de Deus ela faz mesmo essa diferença. Eu vou explicar para vocês que a presença de Deus ela faz sim uma grande diferença na vida da Maria do Carmo. A Maria do Carmo faz muita diferença. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a Deus pela tua presença aqui em nosso meio. Agradecemos a Deus por tudo que tu tem feito em nossas vidas, a Deus. Queremos te pedir de uma forma muito especial, a Deus, que esse estudo, Deus, possa falar aos nossos corações, bem como a Deus as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, a Deus, elas possam vir aqui parte do seu tempo para participar juntamente conosco desse estudo. A Deus, que não faremos nós, mas que faz pelo Espírito Santo, usando as nossas bocas, ó Pai. Que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vou deixar as coisas para vocês, irmãos e irmãs. O tema do nosso estudo hoje é a presença de Deus. E o tema é assim, bastante sugestivo, não é mesmo, Maria? Porque nós pensamos, o que é a presença de Deus? E aí tem, como a gente sempre, nós sempre fazemos com esse terrancheiro. E aí eu quero iniciar fazendo essa pergunta. Se você, meu irmão e minha irmã, já esteve na presença de Deus e se já teve esse encontro com Deus. Eu vou iniciar fazendo a pergunta aqui para Maria do Carmo, que hoje eu tenho que pegar a Maria do Carmo e a Maria do Carmo compartilhar comigo, né, Maria? Nós vamos trocando essas informações aí. Vamos lá então? Maria do Carmo, você já esteve na presença de Deus? Compartilha com a gente aqui para que nós possamos ouvir aí de você. Amém. Então, o meu primeiro encontro com Deus foi o dia em que eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu fui para uma festa pensando que era uma festa comum e me deparei com os irmãos cristãos, né? E ali eu ouvi um testemunho e este testemunho me levou a render ao Senhor Jesus, a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então foi o encontro impactante da minha vida. E a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus em todo o tempo. Porém, a presença de Deus mais profunda, né, eu tive uma experiência com o Senhor em um momento de muita aflição, de muita turbulência, falta de dinheiro, falta de irmãos, falta de família, e eu busquei ao Senhor, e ali o Senhor fez algo tremendo em minha vida, uma experiência assim individual com o Senhor. Mas a presença de Deus em nossas vidas é algo que nós precisamos querer, a presença de Deus. Ele se faz presente em todo o tempo em nossas vidas, mas há algo que nos afasta do Senhor, que nos afasta dessa presença, né? E nós vamos compartilhar aqui. Eu não vou deixar de primeira mão algo, né, que nos afasta. E no decorrer do estudo nós vamos descobrir o que nos afasta da presença de Deus. E isso que a Maria do Carmo contou, ela disse o seu testemunho pessoal. E o testemunho pessoal é muito importante na nossa caminhada enquanto igreja, porque é a partir do meu testemunho pessoal que eu edifico a minha comunidade de fé, edifico a igreja, as pessoas, né, que participam do meu ciclo de amizade. E o testemunho, ele tem sim essa característica de fortalecer a fé de outras pessoas. O testemunho, ele contribui bastante para que outras pessoas possam ver e entender também que a presença de Deus muda completamente o percurso, não é mesmo, Maria? Exato. Porque a partir daquele dia que você foi na festa esperando acontecer uma coisa, aconteceu outra completamente diferente, não é? E onde tive um encontro com Deus. Com Deus, amém. Você que nos acompanha, se você estiver com a sua Bíblia,
O texto base do nosso estudo nessa noite está em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 14. Apenas o versículo de número 14. A Maria do Carmo irá ler para nós e fará também essa introdução para que nós possamos aí dar essas pinceladas a respeito do que é a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Introdução. Muitas pessoas desconhecem que hoje é possível viver na presença de Deus. Vivem preocupadas com tantas coisas que acabam esquecendo-se de buscar a Deus e de procurar viver em sua presença. Outros, mesmo sabendo que podem ter uma vida na presença de Deus, desprezam essa possibilidade e dedicam o seu tempo a outras coisas. Mas, por que buscar a presença de Deus é tão importante assim em nossas vidas? Por que devemos nos dedicar a conhecer e andar com Deus? Então, muito bem. Mediante ao texto lido e o tema proposto nessa noite, para que nós possamos adentrarmos dentro do estudo, é interessante que a palavra de Deus fala que o período que a Arca da Aliança esteve na casa de Obed-edom, eles puderam o quê? Experimentar a presença de Deus. A presença de Deus e as bênçãos também de Deus decorrente à presença de Deus. Presença de Deus. Não é? Porque é interessante nós salientarmos isso, porque as bênçãos de Deus, elas vieram naquela família decorrente à presença de Deus, que era naquela época a Arca da Aliança, era um dos símbolos da presença de Deus. Hoje, no nosso meio, está aqui a terceira pessoa, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, se encontra aqui no nosso meio e está compartilhando conosco exatamente isso, porque a partir do momento em que eles aceitam ali que a arca, ou permitem que pudesse dormir na casa deles, ficaram algumas semanas ali, né? E eles experimentaram quantas bênçãos Deus foi ali trazendo em suas vidas. Mas quando a Maria do Carmo leu aqui a introdução, e está dizendo que muitas pessoas desconhecem que hoje é possível viver na presença de Deus. E isso é uma verdade absoluta, né, o Maria do Carmo? A gente parar para analisar quantas pessoas estão distantes dos caminhos do Senhor por desconhecer que é possível viver na presença do Senhor, e mais do que isso, ser abençoado com a presença de Deus, ou seja, a presença de Deus gera bênçãos nas nossas vidas, amém? Pode ficar à vontade, Maria do Carmo. Então, falando da presença de Deus, da oportunidade que a humanidade perde em conhecer Deus, né? Porque quando nós entendemos que quando nós estamos na presença de Deus, nós não vivemos tão preocupados com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir. Então, aquelas bênçãos que aconteceram lá no passado, através da presença de Deus, através da Arca da Aliança, hoje para nós é muito mais fácil o acesso. Porque nós temos o acesso direto a Deus. Não se precisa mais ficar carregando para aqui e para ali a Arca da Aliança, né? Nós temos esse acesso diante o Espírito Santo de Deus. Nós temos esse acesso porque Jesus é esse mediador, né? Entre o homem e Deus. E é maravilhoso, pastor. Sentir a presença de Deus é algo tremendo. Que todas as pessoas pudessem querer sentir a presença de Deus. E enquanto a Maria do Carmo estava compartilhando essa introdução, é interessante que aqui nós temos dois tipos de pessoas, né? Aqueles que desconhecem completamente que é possível viver na presença de Deus, e aqueles que, mesmo depois de ter tido uma experiência com Deus, desprezam essa possibilidade e dedicando e investindo tempo em outras coisas, ou seja, dando prioridade a outras coisas que não trazem ali as bênçãos de Deus, e automaticamente você distancia ali de ter a presença de Deus em sua vida, né? É muito interessante isso, Maria do Carmo. Glória a Deus. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo? Bem, pode ir. Amém. A presença de Deus
traz bênção e prosperidade. No texto de 1 Crônicas, vemos que Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua casa por causa da presença da Arca da Aliança na casa deles. A arca era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus está na casa de Obed-Edom, traz prosperidade e bênção. Na nossa vida não será diferente. Deixa eu passar para Maria do Carmo. É interessante que nessa explanação do estudo, quando nós percebemos que Obed-Edom abrem as portas de sua casa para que a Arca da Aliança entre em sua casa, ou seja, eles sentiram ali a presença de Deus, ou seja, a presença de Deus trouxe bênçãos e prosperidade. Quando nós falamos da bênção e da prosperidade, nós não estamos falando na materialidade em si, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho a presença de Deus, eu vou receber, vou ser rico. Não, nós estamos falando que a bênção de Deus ela traz essa prosperidade, prosperidade da paz, da quietude, ou seja, o Espírito Santo ele tem um campo para ele atuar. Quando nós temos essa intimidade, entendemos que a bênção de Deus, ela traz, a presença de Deus, ela vai trazer isso, ela vai contribuir para que eu possa usufruir as bênçãos de Deus. Esse estudo é muito interessante. Eu estava mesmo compartilhando hoje esse estudo com a minha esposa mais cedo, e dentre os estudos que nós temos estudado, por isso que vai ter o primeiro estudo, né, que é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus no nosso meio, nós não faríamos absolutamente nada, né, Maria do Carmo? A presença de Deus, ela muda completamente a nossa vida. Então, fica à vontade, Maria do Carmo, pode comentar um pouquinho a respeito desse primeiro item, que a presença de Deus traz a bênção e a prosperidade. Então, quando fala aqui, né, Obed-Edom traz prosperidade e bênção, e na nossa vida não seria diferente. Houve-se até uma batalha, né, uma guerra, onde era levado a Arca da Aliança. Sim. E enquanto aqueles homens pelejavam, Deus deu a vitória, né? Porque estava ali a presença de Deus. E hoje nós vivemos uma guerra, né? Nós vivemos uma guerra de uma doença. Sim. E nós estamos com essa presença de Deus para guerrear? Eu quero deixar essa pergunta para nós. Nós estamos nessa presença de Deus? Buscando essa presença de Deus? Buscando estar armados com a presença de Deus para guerrear? E é interessante isso que você comentou, porque a presença de Deus também, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, ela nos traz segurança. Sim. Nós vemos as coisas assim acontecendo, ficamos apreensivos de certa forma, mas nós ficamos ali certos de que o Senhor está conosco. Amém. E de que nada de ruim vai acontecer conosco. É claro que isso não significa dizer que nós devemos baixar a nossa guarda e abrir mão da presença do Senhor. Então muitas pessoas hoje têm aberto a mão da presença de Deus e consequentemente muitas coisas acontecem em suas vidas porque abriu-se mão da presença de Deus. Não que nós não estaremos imunes, né? Nós estamos conversando aqui nessa cela, amanhã pode acontecer de ser acometido desse vírus, alguma coisa assim, mas no fato é que nós sairemos fortalecidos. Amém. E não vamos ficar assim, como diz, não vamos ficar com a fé esmorecida. Muito pelo contrário, porque a presença de Deus ela traz também essa segurança. Além de trazer isso que você falou, a bênção e a prosperidade. A presença de Deus na casa de Obed-Edom trouxe sim muita prosperidade, trouxe bênção. E como você disse, na nossa vida também não é diferente. A presença de Deus muda o ambiente, muda todo e qualquer tipo de situação, né? Pode ficar à vontade, Maria do Carmo. Amém. Glória a Deus. Vamos dar prosseguimento, né? A presença de Deus, ela traz cura, libertação, né? Traz salvação. Em Marcos 1, 32, 34, eu vou pedir o pastor, né? Para que esteja lendo esse texto para nós. Enquanto ele encontra, o texto de Marcos mostra que traziam os enfermos, os endemoniados a Jesus,
e ele curava e libertava. A presença de Deus fará o mesmo com a sua vida, com as nossas vidas. Ele trará também para nós cura e libertação. Amém. E salvação para as nossas vidas. Amém. Eu vou ler o texto pelo qual a nossa irmã Maria do Carmo citou aqui, que é Marcos 1, 32 e 34, e diz o seguinte: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Eu não vou nem começar a falar sobre o texto, não começo a pregar aqui na Maria do Carmo. Sim. Mas é interessante que enquanto lia o texto, é interessante salientar um detalhe muito importante. A Bíblia vai dizer aqui que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus todos os enfermos. Ele curou muitos doentes. No versículo 2 para o versículo 4, já muda completamente. Vai dizer que ele trouxe todos, mas ele curou muitos doentes. Ou seja, não curou todos. Por que ele não curou todos? Porque muitos abriram mão da sua presença, abriram mão de estar sujeito à sua autoridade e, consequentemente, quando você abre a mão da presença de Jesus Cristo na sua vida, você também está abrindo mão das bênçãos de Jesus Cristo. Então esse texto ele vai muito de encontro com o tema que nós estamos trabalhando hoje, que é a presença de Deus. E como a Maria do Carmo diz que a presença de Deus, ela traz sim, traz cura, traz libertação, traz salvação, traz transformação. A presença de Deus, ela muda todo e qualquer tipo de ambiente, ela transforma, como nós já falamos aqui anteriormente. A presença de Deus, ela tem essa característica de transformar a nossa vida, de abençoar as nossas vidas, de curar as enfermidades, de trazer libertação, paz, quietude, paz em tempos de guerra, paz em tempos difíceis, paz em dias maus. Então a bênção de Deus, a presença de Deus faz isso também em nossas vidas. Pode prosseguir, Maria do Carmo. Amém. Senão o pastor prega para você aqui também, né, Maria do Carmo? Amém. Tudo vira sermão, né, Maria do Carmo? Amém, tudo vira sermão. Glória a Deus. Mas glória a Deus. A presença de Deus transforma nossa vida. Essa palavra aqui, transforma, é muito importante a gente entender que transformação é mudança, né? Em 2 Coríntios 3,18, nós vamos estar lendo, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, essa transformação, essa mudança, ela precisa ser parecida com Deus. Nós precisamos buscar a aparência, não ser igual a Deus, né? Porque não tem como, né, pastor? Mas parecido com Deus. Tem que ter essa mudança. Então, em 2 Coríntios, onde eu acabei de ler, entendo que nós precisamos olhar no espelho e enxergar o próprio Deus. Amém. A imagem e semelhança daquele que nos criou. Muitas pessoas tiveram sua vida mudada para melhor por terem um encontro com a presença de Deus ou com Jesus. Você quer que sua vida seja mudada para melhor? Você precisa viver na presença de Deus. Então, se nós queremos uma vida transformada e mudada, parecida com Deus, então precisamos buscar a presença de Deus. Eu queria fazer uma pergunta, pastor. Pergunta difícil? Não, né? Não, é fácil. Mas e quando nós não perdoamos por decisão? Eu decidi não perdoar certa pessoa. Sim. A presença de Deus continua em nossas vidas? Essa pergunta que você fez é uma pergunta muito, muito boa e, sobretudo, no que diz respeito à presença de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus ele nos perdoa de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas.
Mas, se Deus ele perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, nós também temos que perdoar as pessoas também. Esse é um entendimento que a palavra de Deus nos mostra. Ou seja, eu não posso de forma alguma reter o perdão. Porque assim como Deus nos perdoa, assim como o Senhor Jesus Cristo nos perdoa, nós também temos que aprender a perdoar e amar também o nosso próximo. E é interessante que o perdão ele também precisa ser seguido deste amor, né? Eu tenho que perdoar aquele irmão que fez alguma coisa, ou aquela pessoa que fez alguma coisa, e também amá-lo, orar pela sua vida, interceder pela sua vida, para que essa pessoa também seja transformada, como nós também somos transformados. Ontem, não sei se você percebeu, nós estávamos falando que às vezes essa falta de perdão, ela não combina com a ação conciliadora de Deus nas nossas vidas. Ou seja, Deus reconciliou-se com Ele mesmo, reconciliou-se o mundo através de nós, através de Jesus Cristo, para que nós também fôssemos reconciliados com Ele. É o que Paulo diz, né? Então é importante nós termos esse entendimento. Amém? Eu respondi? Então, sim. Quando decidimos não perdoar, nós deixamos a presença de Deus passar, né? Como se deixasse a bênção de Deus passar na sua vida também, né? Isso é muito importante, né? Porque perdoar, a Bíblia fala com bastante propriedade, se nós olharmos tanto para o Primeiro Testamento quanto o Segundo Testamento, a Bíblia fala muito de justiça. Se nós olharmos, a palavra que mais se repete, sobretudo no Primeiro Testamento, é a justiça. Mas a Bíblia fala pouco de bondade, porque a bondade é dom de poucos, mas amar a todos é dever de todos. Porque Jesus Cristo, quando ele resume ali, quando eles perguntam para qual o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E o próximo pode ser aquela pessoa que te ofende, que fala uma coisa ou outra de você, você tem que ter aquela capacidade de perdoar. Jesus Cristo, nos respondendo a essa pergunta que você me fez, ele também respondeu a Pedro. Pedro ali, querendo que ele retivesse o perdão às pessoas, o que ele fala? Senhor, quantas vezes se deve perdoar? Ele pergunta, é interessante que ele mesmo dá a resposta. 7, Senhor. Aí Jesus fala, não, Pedro, 70 vezes 7. Então é muito importante. Mas voltando aqui ao nosso tema aqui, a presença de Deus, para a gente fechar, para eu passar para Maria, finalizar e depois nós orarmos, a presença de Deus, ela transforma mesmo. Vamos então, o primeiro item é que Deus transforma, a presença de Deus traz bênção e prosperidade. Então, o segundo assunto que nós tratamos aqui é que a presença de Deus também traz cura, libertação e salvação. E para concluir, a presença de Deus ela transforma as nossas, ou seja, então é tudo uma sequência, né, Maria do Carmo? Isso. Primeiro, quando eu aceito ali a presença de Deus, eu abro mão da minha vida para entrar na presença de Deus, eu estou automaticamente também sendo abençoado e serei uma pessoa próspera em todas as áreas da minha vida. Mais ou menos isso, não é isso mesmo? Isso mesmo. Então tá certo. Muito bem. E a presença de Deus também traz cura, libertação e salvação e transforma as nossas vidas. Ou seja, transforma as nossas vidas, o velho homem numa pessoa diferente. Ou seja, ainda que o velho homem esteja ali, mas até fisicamente, mas aquele que estava ali já não está mais, porque nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Isso é tremendo, tá, gente? Isso é tremendo. A presença de Deus tem essa capacidade de transformar as nossas vidas. Mas fica à vontade, pode concluir aí, fica à vontade. Depois nós vamos orar e vamos finalizar o nosso estudo nessa noite. Então, eu tenho aqui uma pergunta, algumas perguntas, né? Você gostaria de mudar a sua vida para melhor? Você precisa da presença de Deus. Muitos encontram a Deus, mas não querem deixar o que separa de Deus, né? Querem a Deus, mas não querem deixar o pecado. Não querem deixar aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Né? Não querem abandonar os seus pecados, o que separa de Deus. Você gostaria de que tudo que te impede de viver junto a Deus, você gostaria, né, de deixar tudo que te impede de sentir a presença de Deus? Deixar o pecado, né, deixar a falta de tempo? Digamos assim, você quer viver a presença de Deus? Né? Quer abrir mão do pecado para estar na presença de Deus?
Você quer a ajuda de Deus para isso? Né? Então, nós vamos estar orando pela sua vida, se você assim o quer. Conhecer esse Deus maravilhoso, essa presença real do Senhor em sua vida, em nossas vidas. Amém. Louva a Deus pela vida da Maria do Carmo, que nós vamos fazer esse estudo toda semana, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, para que você possa ir no conforto da sua casa também participar juntamente conosco. E você também pode depois fazer perguntas para nós a respeito desse estudo, se você quiser ficar melhor inteirado a respeito desse estudo. Será uma alegria muito grande nós podermos sentar, né, Maria do Carmo, e explanar, compartilhar com os irmãos e irmãs que queiram, né, aprofundar mais a respeito daquilo que é a presença de Deus em nossas vidas. Em meio a esse distanciamento social que nós temos ouvido falar, né, o Maria do Carmo, mas é interessante a gente salientar que é um distanciamento social, não um distanciamento de Deus. Nós podemos distanciar uns dos outros, mas pelo Espírito Santo de Deus nós somos ligados, arraigados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar pela sua vida, você que aí participou conosco desse estudo a respeito da presença de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós estaremos aí na próxima semana trazendo outros estudos para que você também possa participar conosco e para que você possa também receber essa palavra do Senhor para a sua vida. Então louva a Deus pela sua vida, você que assistiu, está assistindo, você que disse sim a esse momento conosco. Vamos orar em nome de Jesus, finalizando. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este estudo, ó Pai. Amém, ó Deus, como é importante a presença de Deus em nossas vidas, ó Pai. Sim, e nós, Deus e Igreja do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, estamos aqui para dizer que nós não queremos de forma alguma, Pai, abrir mão da Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que a Tua presença traz bênçãos em nossas vidas. A Tua presença, ó Deus, traz cura, traz libertação, traz transformação, ó Pai. E sobretudo, ó Deus, a Tua presença abençoa as nossas vidas, ó Pai. Deus, muito obrigado por este estudo. Obrigado pela vida da Maria do Carmo, Pai. Senhor, continue abençoando os nossos líderes de célula, Pai. Abençoando as nossas células, ó Pai. Que elas possam, ó Deus, gerar outras vidas. Amém. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe rica e poderosa. Maria do Carmo, fica assim então. Até na próxima quarta-feira, se assim Deus o permitir. A paz de Cristo Jesus.